Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você da Bahia, Pernambuco, você de Sergipe, do Vale do São Francisco. Um grande abraço, é bom estar de novo na sua companhia. Está no ar mais um podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço, obrigado pela companhia a você que nos escuta aí através da Rádio Tropical Sat FM 102,5 e um abraço também para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Busque aí no Google, inscreva-se para você ver e rever nossos programas. Podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos há 11 anos no mercado. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste, e a maior do Nordeste é diferente das iguais. Nosso assunto de hoje, uma nova dimensão em fungicidas. Nossa empresa parceira e convidada hoje é a Syngenta. Eu estou aqui no nosso estúdio com o Benigno Almeida, ele é desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta, DTM, e também com o André Fink, gerente de marketing de hortifrutas da Syngenta. Bom dia, pessoal. Inicialmente, Benigno, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Já é o 4º programa que nós estamos juntos, né? É isso aí, Josenaldo. Bom dia. E é um prazer, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né, difundindo um pouco das nossas tecnologias para o nosso público do agro aí, do Vale do São Francisco e regiões, né? Então, um grande prazer da Syngenta estar mais uma vez com vocês aqui. André Fink, primeira vez que a gente se encontra aqui, um prazer, viu, tê-lo conosco. Bom dia a todos, bom dia, Josenaldo. Para nós é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui hoje. Desde já eu agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês, né, no programa de hoje. E dizer realmente que é uma grande satisfação para a Syngenta poder realmente estar construindo essa nova jornada junto com a Central. E escuta, me fala um pouco aí da Syngenta, você que é gerente de marketing da empresa, está sediado lá em São Paulo, veio aqui para o Vale do São Francisco, primeira vez, né? Primeira vez visitando aqui, fiquei muito surpreso positivamente com a região fantástica em termos de tecnologia, em termos de clima, em termos de como foi recebido pelo povo aqui do Vale, de Petrolina. Bom, primeiramente... Te surpreendeu aqui, antes de a gente entrar na Syngenta especificamente, te surpreendeu as culturas que você viu aqui no Vale do São Francisco? Eu estou no HF aqui há praticamente 3 anos, aí, que pela pandemia nós não conseguimos viajar do jeito que nós gostaríamos, e por ser a primeira vez que eu visito o Vale, a gente sempre ouviu muito bem, ouviu realmente o Vale como uma referência tecnológica para a produção de manga, para a produção de uva, produção de hortaliças em geral. Mas quando você está aqui, realmente a gente percebe o quão avançado é a região em relação à produtividade, à produção, ao uso de tecnologia, à irrigação, certo? Ao destino, né, da fruta, geralmente destinadas para exportação, onde realmente os mercados consumidores estão cada vez mais exigentes e com certeza o Vale está se preparando cada vez mais para poder atender essas demandas. Então a minha surpresa ela é positiva, porque a gente percebe o quanto a Central, o quanto os técnicos, os agrônomos da região focam em tecnologia, focam realmente em melhoria da produtividade e principalmente atendendo aí a qualidade e exigências dos mercados lá fora. Então eu fiquei muito surpreso positivamente. Uma coisa é olhar de longe, outra coisa é estar presente aqui. Está aqui, totalmente diferente, fantástico. Eu fiquei muito surpreso, quero voltar muitas vezes. Com certeza vai ser a primeira de muitas, viu? Agora fala um pouco da Syngenta, que empresa é essa, fica onde, quais são os principais produtos que ela oferece para os produtores? Hoje a Syngenta, na realidade, ela é um grupo, é a Syngenta Grupo, ela é composta de várias empresas. A nossa sede fica na Suíça, na Basileia, e dentro do grupo Syngenta estão empresas que produzem fertilizantes, sementes e defensivos. Defensivos é nosso DNA. A Syngenta está no mundo inteiro, representada em todos os continentes, e principalmente para ela, né, o principal mercado é o Brasil. Então o Brasil, pela potência agrícola que a Syngenta não tem medido esforços aí de investimento, de foco, de trazer novidades, de colocar realmente todos os recursos possíveis para trazer inovação, para ajudar o produtor brasileiro a produzir cada vez mais. Então
é uma empresa global, ela é líder global, né, da área agrícola, no agrobusiness, que a gente chama, e realmente sempre disposta a inovar e investir nos principais países do mundo, dos quais o Brasil realmente é o grande foco. E essa parceria com a Central de Adubos já existe há quanto tempo? Falar da Central para mim é uma grande satisfação. Estou conhecendo agora as lojas de vocês, né, quanto vocês estão investindo, né, na agricultura aqui no Vale, não só no Vale, mas na região. E a nossa parceria ela começou há mais de 5 anos, né, e começou realmente construindo, né, passo a passo, construindo realmente um pilar sólido de parceria. Eu acho que isso é o mais importante. Hoje a gente está, principalmente nos últimos 2 anos, a gente vem realmente num foco de parceria, de aliança muito grande. Eu acho que esse é o começo de uma grande jornada entre as duas empresas e principalmente com o intuito de levar realmente para o produtor novidades e ajudá-lo, né, na produção do dia a dia. Então, para nós é uma satisfação estar com a Central e principalmente por parte nossa, a gente enxerga aí um grande futuro com as duas empresas aqui na região. Hoje a Central de Adubos tem 8 lojas em 3 estados e ainda este mês de setembro uma 9ª loja será inaugurada. O que significa essa parceria para a Syngenta aqui no Vale do São Francisco? Ela significa, para mim, tudo em relação a levar realmente tecnologia e ajudar o produtor. Eu acredito que uma empresa que quer ser líder, uma empresa que quer ser reconhecida como referência, ela tem que ter bons parceiros realmente profissionais. E para mim a Central pela estrutura, pela equipe, pelas contratações, como ela está ampliando realmente o número de lojas de uma forma realmente muito, muito legal, nos dá uma certeza, né, que a Central é o parceiro certo para a gente dentro da região. O Benigno, a Syngenta está lançando aqui agora no nosso podcast, exclusivamente para a gente e os produtores que acompanham a gente aí, o Miravis Duo, um novo produto que chega aí para auxiliar os produtores do Vale do São Francisco. Que produto é esse? Fala um pouco aí do Miravis Duo. É isso aí, José Naldo. Com grande satisfação, a gente está trazendo essa ferramenta aqui para o Vale do São Francisco, né? Não só para o Vale do São Francisco, mas para grandes culturas aí, a grande maioria das culturas do Brasil. E realmente o Miravis Duo é algo disruptivo. É uma nova dimensão de fungicidas, como a gente deu essa nomenclatura aí para o nosso programa de hoje. E realmente é um fungicida que é simplesmente poderoso. É um novo grupo químico, ele entrega o controle de diversas doenças, tá? Principalmente no HF, que é o grande foco da Central aqui no Vale do São Francisco e no Nordeste. Tá? Então realmente é algo disruptivo que a gente está trazendo para trazer realmente uma nova dimensão de controle de doenças no Brasil. É fungicida. Fungicida, isso aí. E quais são as doenças que ele controla? As doenças que a gente tem registrado em bula, mais de 17 cultivos e inúmeras doenças. A gente está falando de mais de 40 doenças que o Miravis Duo tem capacidade de controlar. Tá? Mais de 40? Mais de 40 doenças. Nossa, então, quando eu falo que ele é disruptivo, realmente ele é disruptivo porque ele entrega um espectro de ação muito grande, José Naldo. E a gente está falando aí dos principais cultivos, uva, melão, tomate, enfim. Cebola, os diversos cultivos que a gente tem de HF no Brasil, o Miravis Duo tem capacidade de entrar com muita força, controlando essas doenças que enfim, diminui a produtividade do agricultor do Brasil. Tá? Então os produtores do Vale do São Francisco agora vão estar bem servidos, né? Porque aqui há uma diversidade de culturas, apesar de que tem muita plantação de uva, de manga, que são os carros-chefe da fruticultura aqui, mas existe também muitas hortaliças plantadas aqui no Vale do São Francisco, né? Sem dúvida, isso faz parte de toda uma estratégia da companhia, né? E realmente a gente quer trazer ferramentas que tenham registro, que suportem o produtor de forma ampla para os diversos cultivos que a gente tem aqui na região. Fink, nós vemos que as companhias hoje priorizam o mercado de grandes culturas como cereais. Considerando esse cenário, como a Syngenta tem olhado para o mercado de HF aqui no Vale do São Francisco e como um todo no Brasil, que vocês não atuam só no Vale do São Francisco, né? Acho que esse é um excelente ponto, Ronaldo. Por quê? A grande parte muitas vezes as companhias, pela explosão, né, do mercado de cereais, da área do mercado de cereais, o crescimento das áreas de soja, de milho, de algodão no Brasil, se você pegar nos últimos 3 anos, foi muito grande. E essa é uma tendência que deve se manter para os próximos anos. Consequentemente, culturas que a gente chama de especialidades, elas podem perder muitas vezes o foco das companhias, porque os mercados são muito grandes, todo investimento passa a ser em cereais, e isso é um movimento que também vem ocorrendo no Brasil. E ao contrário disso,
esse é um ponto extremamente importante e para nós é fundamental. A Syngenta ela pensa diferente. A Syngenta no mundo inteiro ela tem um grande foco em HF, no hortifruti, nas frutas e no FLV, né, nas frutas, legumes e verduras em geral. E mesmo com essa expansão e crescimento dos cereais no Brasil, a Syngenta ela está no caminho ao contrário de muitas empresas. Ela está dando foco, investindo no HF. Né? Então, desde 2019, quando nós começamos um novo projeto em HF, na Syngenta, ela investe cada ano mais, tanto na estrutura, quanto nos registros de novos produtos, quanto na nossa equipe de campo. Nós estivemos ampliando, por exemplo, em mais de 30% o nosso time técnico, daí a vinda do Benigno aqui para o Vale do São Francisco, para poder realmente entender cada vez mais tecnicamente dos mercados. A gente vem investindo em equipe, em número de pessoas, em profissionais, enfim. A Syngenta ela tem o DNA do HF e de especialidades. E esse é um ponto importante, porque nós vamos continuar, ano após ano, investindo cada vez mais para trazer inovações para o produtor. Então esse é um ponto extremamente importante para nós. Nós somos realmente líderes no mercado brasileiro de defensivos. Quando a parte toda de produtos, de fungicidas, inseticidas, herbicidas, a Syngenta é líder e quer realmente cada vez mais se consolidar na liderança em todos os cultivos. Não só nos cereais, mas como também na fruticultura, certo? Nas hortaliças em geral, na cultura da batata, do tomate, do melão, da melancia, enfim. Nós temos uma certeza, que é continuar realmente no caminho do investimento para poder crescer nessas culturas como empresa e para poder realmente levar para o produtor novas tecnologias. Você disse que a Syngenta investe muito em pessoal, né, na qualidade da sua equipe. Quantas pessoas vocês têm aqui em Juazeiro e Petrolina? A equipe de vocês é formada por quantas pessoas? A nossa equipe aqui, se você pegar o Nordeste, nós estamos falando mais de 15 pessoas entre vendas, técnica e de pesquisa. E esse é só o começo, né? Nós queremos fortalecer nosso time, mas mais do que fortalecer nosso time, ter profissionais qualificados. Isso é uma preocupação também da Central de Adubos, por isso que a parceria tem dado muito certo com a Syngenta, porque a Central de Adubos também se preocupa com a qualidade dos seus profissionais. Ela tem uma equipe de campo treinada, especializada para colaborar com o produtor rural da melhor forma possível, né? Então acho que o pensamento é conjunto, né? Não é só da Syngenta, mas da Central também, né? Não, exatamente. Eu acho que quando as duas empresas elas têm a mesma filosofia, os mesmos objetivos, as mesmas estratégias, né? Eu acho que fica muito legal trabalhar junto, fica muito bom. E pode ter certeza, a Syngenta ela vê a Central como um grande aliado, um grande parceiro para levar realmente no campo as tecnologias, porque um dos nossos grandes focos é poder capacitar, treinar, trazer informação para o time da Central e aprender também com vocês no dia a dia para sim construir as melhores estratégias, né? Então essa troca de conhecimento da nossa parte, trazendo realmente informação e conhecimento, resultado dos novos produtos, informações técnicas que permitam o time, a equipe da Central fazer as melhores recomendações no campo é fundamental. Por quê? Principalmente no Vale, porque o Vale realmente é uma região de muita tecnologia. Se você realmente não leva a melhor recomendação de um produto para a cultura da manga ou para a cultura da uva, com certeza você pode, às vezes, não trazer o melhor resultado daquele produto ou ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Então a gente tem essa grande responsabilidade. E a Central nos ajuda muito pela qualidade da equipe técnica dela no campo, a equipe de vendas e assim por diante. E falando de cereais, eu estou vendo aqui que o Miravis Duo ele pode ser aplicado na soja, no milho, tranquilamente, né? Não, exatamente. E o Miravis Duo é um produto da Syngenta que vai para vários cultivos. Hoje, praticamente, nós temos registro para mais de 17 cultivos e vamos ter realmente nas próximas ondas de registro para chegar a mais de 30 culturas. E não é só isso, né? A gente tem realmente uma nova... Para você ter uma ideia, nos próximos 3 anos, nós vamos estar realmente lançando mais de 25 produtos no HF, novos produtos, tanto para as regiões do Vale como para outras regiões. Então a Syngenta está numa jornada de lançamento e de inovação muito grande. E daí o papel fundamental da Central de ajudar a gente a levar as novas tecnologias para o mercado.
já temos 8 lojas espalhadas, vem mais uma por aí, vai facilitar Com certeza, vamos junto nessa jornada. essa difusão. Eu estou vendo aqui que na soja, o Miravis-Du ele combate a mancha alvo, o oídio e a mancha parda, né, na soja. Então é uma ótima ferramenta aí para os produtores de soja, que aqui na Bahia, né, tem produtores que cultivam, né, soja, algodão, também o milho é muito difundido aqui, principalmente no oeste do estado, né. O Benigno, na cebola, eu estou vendo aqui que na cebola o Miravis-Du ele combate a mancha púrpura. Isso aí. É comum aqui no Vale do São Francisco essa mancha púrpura? Sim, no Vale do São Francisco e em Irecê também, onde se planta muita cebola, é um cultivo de grande importância lá para a região. E alternar e ter filhos são dois problemas muito grandes na cebola. E o Miravis-Du ele chega com muita fortaleza, realmente com muita potência para controlar essas principais doenças da cultura da cebola também, tá? E Irecê é um forte produtor de cebola, né? Sim. Vocês atuam em Irecê também? Também atuamos lá junto com a Central de Adubos, né? A Central de Adubos tem uma unidade lá, 2 unidades na região, né? E a Singenta também tem essa parceria firmada e consolidada na região com a Central de Adubos, tá? Qual é a época do ano que a mancha púrpura ataca mais a cebola, hein? Ou tem uma época específica assim que ela ataca mais? Na verdade, assim, quando tem condição climática, né? A mancha púrpura ela incomoda, baseado basicamente aí nesses alvos que a gente falou, né? Incomoda o produtor, né? Quando a gente tem condição climática de umidade, José Naldo. E aí a gente faz o uso, né, do Miravis-Du para diminuir a incidência, né? Ou evitar a entrada dessas doenças nesse cultivo, tá? Uhum. Na uva ela combate o oídio. Na uva ela combate o oídio. Como a gente falou lá atrás, a gente tem uma capacidade de controlar mais de 40 doenças que atacam os principais cultivos do Brasil. E aí a gente está falando das principais manchas foliares, né, que atacam esses cultivos, né, e também o oídio com muita fortaleza, tanto na uva como no melão. A gente tem uma fortaleza muito grande de evitar a entrada ou controlar com muita eficiência aí a presença desse fungo aí que incomoda tanto essas culturas, tá? O oídio também tem uma época específica ou ele ataca a cultura durante todo o ano? O oídio também tem uma época específica, tanto para o melão como para a uva. Agora no segundo semestre ele se torna muito importante. Então a gente fazer esse manejo preventivo, encaixando o Miravis-Du nesse manejo, sem dúvida nenhuma vai te entregar uma uva aí de maior qualidade no final, porque você vai ter uma incidência menor dessa doença. O mesmo acontece para o melão, por exemplo, que é uma doença que ataca a folha do meloeiro ali, impedindo, né, diminuindo a área fotossintética dessa cultura, impactando, obviamente, em qualidade e produtividade no final do ciclo. Qual é o período certo para aplicar o oídio, ou aplicar o Miravis-Du no melão, por exemplo, para ele evitar que o oídio ataque a cultura? Vamos lá. Miravis-Du, como a gente já falou, é uma tecnologia nossa que a gente está trazendo. Ela vem embarcada dois ativos nessa ferramenta, né? Um deles é a tecnologia de Pidim e o outro é o difenoconazol, que é um triazol amplamente conhecido aí pelo mercado, tá? Então, nosso posicionamento, de forma geral, é sempre entrar preventivo. Antes do oídio atacar. Perfeito. Depois que ele entrou, ele já gerou um dano e esse dano é impossível de se reverter. Exatamente. Porém, a entrada preventiva e principalmente trabalhando o Miravis-Du na dose correta, em todas as recomendações que a gente faz a campo, a gente tem a capacidade de entrar preventivamente para evitar a entrada do oídio, ou seja, o oídio não chega nem a se instalar nessa área. E com isso, obviamente, a gente impacta diretamente na produtividade, né, dessa cultura, seja ela um melão, seja ela uma uva, seja ela um tomate, tá? Então qual é a época? Se a gente vai aplicar preventivamente, o melão começou a brotar, nasceu ali, começou a brotar, já pode aplicar o Miravis-Du? Vamos lá. Vai depender muito do cultivo. Se for um melão, por exemplo, na região de maior área produtiva, né, que é a região do Mossoró, a gente trabalha sempre com o uso protegido, cultivo protegido, né? Então faz o uso da manta por cima. Assim que você abre a manta, tá em meados de 25 dias após o transplantio, a gente já faz o uso de imediato ali do Miravis-Du para pegar de forma preventiva toda a doença que puder se instalar ali, quando a gente fala de manchas e oídio. Na cultura da uva, a gente o ciclo de cultura, o ciclo fenológico da cultura é diferente de um melão, né? Então cada um vai ter seu posicionamento. Então a gente podou a uva
começou a fazer brotação, a desenvolvimento vegetativo, a gente vai entrar ali com grande força na parte de pré-flor e até flor um pouquinho depois de florada, tá? Esse é nosso time de uso, por quê? Porque a gente entra de forma preventiva, diminui o inóculo ali das principais doenças que estão atacando essa fase de flor, que é muito crítico, e a gente vai com isso entregar uma fruta com maior qualidade no final, tá? Aplica uma vez só ou passa o resto da cultura aplicando? Como é que é isso? A gente vai ter aí até 3 possibilidades de aplicações do Miravis-Duo, tá? Isso é um posicionamento nosso, obviamente uma molécula, uma ferramenta muito forte que traz um poder de controle muito alto. Então, para isso, até para uma proteção da ferramenta, a gente delimita um número máximo de aplicações para que, com isso, o produtor consiga fazer a rotação também com outros grupos químicos e evitar uma possível resistência, né? Então, a gente delimita aí 3 aplicações da ferramenta durante todo o ciclo. Esse é o posicionamento do Miravis-Duo, tá? Para mercados de exportações, a gente vai ter um posicionamento também um pouco diferente em função de resíduo, limite máximo de resíduo, que você já conhece toda essa discussão. Então tem que dar um tempo, tem até certo ponto, quando o fruto começar a ficar próximo da colheita, então já tem que suspender essa aplicação. Exatamente. A gente, para uva de exportação, por exemplo, a gente vai ter um time de uso para evitar, assim, que apareça o resíduo ali daquela determinada molécula no fruto. Tá? Ok. Nós temos um quadro aqui no nosso podcast, chama-se A Central Responde. Os produtores enviam perguntas para a gente e a gente coloca as perguntas aqui no ar para vocês, que são nossos convidados, responderem. E agora eles querem saber, tirar dúvidas sobre o Miravis-Duo. Podemos então ir para a primeira? Claro. Vamos lá. Bom dia, me chamo Jonas Gomes, sou gerente de produção aqui da Fazenda Fruto Paulo Ramos e gostaria de saber a dosagem do Miravis-Duo e quais culturas que ele tem registro. Valeu, Jonas Gomes aí da Fruto Paulo Ramos. Qual é a dosagem? Bom, vamos lá. A dosagem é muito simples e muito fácil de lembrar. São 600 ml por hectare para todos os cultivos. Para todos os cultivos? Para todos os cultivos. Ou seja, a gente através da nossa pesquisa, através do todo o trabalho que a nossa área técnica faz, todos os trabalhos que nós geramos realmente para dar uma grande consistência de resultados, nós temos hoje o direcionamento de usar 600 ml por hectare. Tá? Isso é muito importante e muito fácil, porque às vezes o produtor, e quase todas as vezes, ele tem mais de um cultivo na fazenda. Uhum. Né? Ele tem uma fruta, ele tem os cereais, ele tem realmente uma cultura que ele vai usar, uma hortaliça, por exemplo. Sim. E ele tem essa dosagem para poder realmente facilitar a vida dele. E cultivos são mais de 17 cultivos dentro do primeiro registro. Tá? A gente tem aí os cereais, a gente tem a uva e a gente tem outros cultivos aí do HF que vão realmente poder utilizar a tecnologia desde agora já. É preciso regular o bico do pulverizador, ter esse cuidado, porque assim, 600 litros por hectare, mas às vezes o bico está desregulado, sai um pouco mais, os 600 litros pode não dar para um hectare, por exemplo. Como é que vai funcionar isso? Como é que ele pode regular o seu pulverizador para poder essa quantidade ser suficiente para um hectare? Sem dúvida, Josinaldo, é uma pergunta muito pertinente, né? E quando a gente fala em dose de produto, você vê que a gente está falando em um hectare, é quase um campo de futebol, uma dose de 600 ml. Então a gente precisa ter, de fato, um pulverizador muito bem regulado para entregar aquela dosagem certa. E isso aí está intimamente ligado com a tecnologia de aplicação. É algo que a gente vem batendo e a gente tem a parceria do JR Tech, né? Já teve aqui com vocês, inclusive. E realmente é algo que o Vale do São Francisco, a fruticultura de forma geral, precisa se atentar para ter pulverizadores bem regulados, né? Para a gente entregar de fato aquela dose desejada no final. E aí a dose está ligada também ao volume de cauda, precisa se alinhar o volume de cauda, o tipo de bico que vai se usar, né? O volume de cauda que aquele tipo de bico entrega, qual o leque, se ele é leque, se ele é cônico, né? Então tudo isso está envolvido aí, qual o ângulo de ataque daquele bico, a velocidade, né? Com que ele vai aplicar. A velocidade de caminhamento ali do trator. Então tudo isso está diretamente ligado com essa parte de tecnologia de aplicação e sem dúvida é um grande diferencial para a gente garantir que a gente vai entregar a quantidade de ativo correta para controlar aquele determinado alvo, tá? E só complementando a fala do Fink, ele fala 600 ml para todos os cultivos,
Isso é uma mensagem muito forte que 600 a gente ml do produto por hectare. 600 ml por hectare do produto. Aí tá? a quantidade de água, hein? Como é que ele dilui isso aí? Aí varia de acordo com o cultivo, né? Então, se a gente for falar de uma manga aí, a gente está girando de 400 a 600 litros por hectare, a depender da fase e também desenvolvimento fenológico ali da cultura. No melão também, a gente vai trabalhar aí desde 300 litros por hectare até 600 litros por hectare. Então, varia muito de acordo com o cultivo que você está aplicando, né? E aí, cada produtor vai ter sua adaptação de acordo com a máquina, o implemento que ele está usando, de acordo com a tecnologia, se é um pulverizador de arrasto, enfim, tudo isso é considerado para poder determinar o volume de calda. A dose do produto, que é 600 ml por hectare. E só para complementar essa mensagem a gente traz do Miravis Duo, é que ele é simples para o produtor e poderoso contra as doenças. Por que essa mensagem? Por que simples para o produtor? Porque a gente tem uma dose única que vai atender os mais diversos cultivos, tá? E ele é simples também porque, apesar dele ser um novo grupo químico, uma nova ferramenta que está chegando ao mercado, né, a gente não tem problema absolutamente nenhum aí de fitotoxidez, não precisa fazer mistura com adjuvante. Então, toda essa informação ela traz simplicidade para o produtor. E a simplicidade para o produtor e a potência, ele é poderoso contra as principais doenças. Essa é a nossa mensagem-chave. Esse 600 ml tanto faz ser para o pulverizador costal como para o mecânico. Exatamente. Mas agora, mas a quantidade de água, se eu pego 600 ml do Miravis Duo, coloco em 200 litros de água, e o outro pega 600 ml do Miravis Duo, coloca em 600 litros de água, não vai ficar mais fraco o Miravis Duo numa quantidade maior de água? Não, a gente... existe essa discussão de volume de calda, ela é infinita, tá? Mas a gente trouxe a facilidade para a bula, porque a gente não traz mais a comunicação ali de volume de produto para 100 litros de calda. A gente traz de fato uma dose recomendada por hectare, e aí cada necessidade do cultivo ali que tiver usando um volume de calda diferente, ele vai botar aquela mesma dose, tá? E aí com isso a gente vai entregar a concentração adequada do princípio ativo que a gente quer aplicar ali para controlar aquela determinada doença, tá? Essas informações estão no rótulo do Miravis Duo? Sim, elas estão em bula, todas as nossas informações de dose estão lá em bula do Miravis Duo. Geralmente os grandes produtores têm seus consultores, né? Eles têm um profissional que acompanha o desenvolvimento da cultura. Os pequenos produtores geralmente não têm. O que eles devem fazer em casos de dúvidas? Bom ponto. Acho que está muito linkado com toda a fala que o Fink trouxe aqui de parceria com a Central de Adubos. A Syngenta, de uma forma geral, ela sozinha ela não consegue ter essa capilaridade de conseguir atingir ou tirar dúvidas ou esclarecer o posicionamento dos nossos produtos para todos os produtores. Então, por isso a gente existe uma parceria com a Central de Adubos. Essa parceria com a Central de Adubos faz com que a gente consiga capilarizar todas as nossas informações e posicionamento, e aí é isso que o time de campo da Central de Adubo, altamente capaz de fazer isso, técnicos, são engenheiros agrônomos que são treinados pelo time Syngenta, né, para dar a melhor assistência a esse pequeno produtor. Em caso de dúvida, vai no balcão de uma loja Central de Adubos. Perfeito. Vamos ouvir então mais um produtor que quer tirar uma dúvida aqui. Bom dia, meu nome é Alexandre, sou gerente de produções aqui da fazenda Cícero Elias, localizada aqui no N8. Queria saber de vocês, da Central para o Campo, qual o grupo químico desse novo produto que a Syngenta está lançando. Alexandro do N8, Projeto Senador Nilo Coelho em Petrolina, qual é o grupo químico que pertence ao Miravis Duo? Boa pergunta do Alexandro. Vou falar um palavrão aqui. Né? Traduz, hein? Quando a gente fala de grupo químico, né, sempre é um palavrão. Então a gente está falando aí, José Naldo, quando a gente fala de Miravis Duo, realmente um novo grupo químico que a gente está entregando para o produtor. Isso é uma discussão muito boa, porque a gente está falando aí de mais uma possibilidade de rotação de grupos químicos para mitigar aí possíveis problemas de resistência, tá? Então, o grupo químico que a gente faz parte, né, a gente faz parte ali do amplo grupo ali das carboxamidas, porém é um grupo químico separado, um subgrupo separado das carboxamidas, que é o pirazol, amida, N-metox, tá? Então, só o Miravis Duo faz parte desse grupo, é algo exclusivo, né, determinado pelo FRAC, pela composição da molécula do adipidin, a gente tem esse grupo químico separado, né? E aí, quando a gente fala em composição da molécula, a gente entrega alguns diferenciais, né, nessa composição, porque a gente tem ali 3 radicais compondo a molécula do pirazol, amida, N-metox, tá?
Então esses 3 radicais nos entregam características e diferenciais para o mercado que são realmente o que o produtor sempre solicitou, sempre quis. Então a gente tem um primeiro radical ali que entrega poder, né, atividade intrínseca, ou seja, a capacidade daquela molécula controlar aquela determinada doença numa concentração menor, né? Então quando a gente compara com a grande maioria das ferramentas de campo aí, a gente precisa de apenas uma concentração menor para controlar muito efetivamente aquela doença. A gente tem um outro radical que é o radical de lipofilicidade, que nos entrega residual, algo que também o produtor solicita fortemente. E por fim, e aí utilizando mais alto nível de engenharia molecular, a Syngenta pegou um radical e adicionou junto a essa molécula, que é o radical N-metox. E o que é que esse radical faz quando a gente adiciona? A gente entrega espectro. Então a molécula da adipidina ela é realmente muito estudada e foi realmente desenhada para atender as principais necessidades do produtor, tá? Que importância tem o produtor saber disso? A que grupo químico pertence? Perfeito. Como eu falei lá atrás, a discussão de grupo químico ela é muito importante quando a gente fala em resistência de doenças. A gente já teve alguns temas aqui no programa Central para o Campo discutindo fortemente a resistência de doenças, tá? Então, quando a gente tem um grupo químico novo, uma das estratégias que mais mitigam possíveis resistências é fazer a rotação de grupos químicos. Então, para o produtor, ele entender que tem um novo grupo químico chegando aí para ele utilizar, é muito importante que ele vai ter uma opção de rotacionar as ferramentas que já existem no mercado e evitar, assim, um potencial resistência dos fungos que atacam a cultura dele. O Miravis-Du ele combate todos os fungos que aparecem na cultura ou tem alguns fungos específicos? Boa. Quando a gente fala de fungos, existem os falsos fungos, né, que são os oomycetos de forma geral. Essa classe de fungos a gente não controla, tá? Falsos fungos? Os falsos fungos são os Por oomycetos. que falsos né? fungos? Ele tem uma estrutura molecular que difere um pouco dos fungos tradicionais, né? Estrutura de composição, principalmente de parede celular, tá? Então, por isso que são falso fungo, que é o grupo dos oomycetos. Então, para isso, a gente tem ferramentas que são direcionadas especificamente para controlar esses falsos fungos ou oomycetos, tá? E a gente está falando de míldio, de requeima, né? Esses são os grupos dos oomycetos, que existem outras ferramentas nossas, como por exemplo um Revus, como por exemplo um Ridomil Gold, para controlar esse grupo de doenças. Quando a gente fala em Miravis-Du e fala em manchas e oídio, de fato os fungos que atacam ali os cultivos nossos, aí sim, a gente tem a capacidade de controlar mais de 40 doenças que atacam os cultivos aí nas mais diversas regiões, nas mais diversas culturas do Brasil. Como é que o produtor pode identificar um falso fungo? Diferenciar um falso fungo de um fungo original, digamos assim? A identificação a campo, ela, assim, quando a gente tem experiência, ela se torna fácil, tá? Mas no dia a dia ela é um pouco complexa de você diferenciar, por exemplo, um oídio de um míldio. O que é que diferencia mais? A época que acontece. Então, quando a gente fala em míldio, de forma geral, quando a gente tem alta umidade no ambiente, ela é um ambiente muito favorável para a disseminação do míldio e crescimento desse míldio, que é um falso fungo, que é um oomyceto. Então, a gente está falando basicamente aí na cultura da uva, por exemplo, no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre que a gente tem condições climáticas ali, altos volumes de chuva, a gente tem alta umidade, molhamento foliar, é um momento favorável para míldio. Então, quando você vê no campo ali a incidência daquela esporulação, né, aspecto cotonoso a gente chama, né, a gente sabe que ali é um míldio, muito pela experiência, pelo timing ali que está acontecendo de condição climática. Quando a gente fala de segundo semestre, ele é mais favorável, por exemplo, para um oídio, que apesar de ter uma semelhança ali no visual, ele tem essa diferença aí no time de acontecimento em função da condição climática. O oídio a gente já sabe que é um fungo. O míldio também é fungo? Não, o míldio é um falso fungo. Falso fungo, é? Faz parte do grupo dos oomycetos. Então o Miravis ele não combate o míldio? Não combate. A gente não tem essa ação. Para o oomyceto, como eu falei, a gente tem produtos específicos. Vocês têm outros produtos que tratam de míldio, por exemplo? A Syngenta, sim. A gente tem o melhor portfólio para manejar míldio de forma geral, também para os diversos cultivos. E aí não é só um produto, né? A gente tem uma composição de portfólio, como eu falei, o Revus, o Ridomil Gold, a gente tem o Bravonil, né? Então são ferramentas que somadas ali entregam de fato
um controle muito eficaz para os homicetos de forma geral. E para combater o míldio, tem que usar esses produtos conjuntamente, ou usando um ou outro e combate o míldio? Não, o ideal é que a gente faça a rotação, né? Então a gente tem a ferramenta do Ridomil, ela vai ter um posicionamento, a gente tem um Revus que na próxima aplicação a gente vai fazer essa rotação, depois a gente tem um Bravonil também que vai compor esse cenário de rotação de moléculas. A gente tem o Pergado também, que é um lançamento nosso do ano passado, que também entra muito forte nesse posicionamento. Então, assim, são ferramentas que precisam ser usadas de forma rotacionada para entregar o melhor controle para o míldio, né? Por que fazer essa rotação de produtos? Para combater a mesma doença? Vamos lá. A rotação de produtos, mais uma vez, está ligada com diminuição de potencial de resistência. Lembra que a gente acabou de falar aqui? Então a gente Ou seja, para a doença não resistir ao produto, ela resiste? Exatamente. Ela cria resistência? Exatamente. É uma estratégia de mitigação à resistência. Então quando a gente fala em estratégia de mitigação de resistência, um dos principais pilares que regem a estratégia de mitigação de resistência é a rotação de grupos químicos. Tá? Isso é defendido pelo FRAC, isso é defendido também por nós da Syngenta, pelas companhias, de forma geral, a gente fazer essa rotação para diminuir possíveis resistências. Tá? Ok, então vamos a mais uma pergunta aqui, mais um produtor querendo tirar uma dúvida, vamos ouvir. Bom dia, sou Edson, gerente de campo aqui da Fazenda EcoGrapes. E a minha pergunta é o seguinte, esse novo produto, Miravis Duo, ele pega glomerela em uva? Valeu, Edson, obrigado aí por sua pergunta. E aí, o Miravis Duo Boa pergunta. combate a glomerela? A glomerela foi um grande problema aí no primeiro semestre, né? Então, assim, era uma doença que não tinha uma importância econômica aqui pra gente, né, do Vale do São Francisco. Ela era mais visualizada de forma geral lá no sul, né, nos cultivos. Por que ela não tinha tanta importância aqui, Benigno? Condição climática que não tinha atingido ali o ótimo para a condição do desenvolvimento da glomerela, né? Então, de certa forma, ela é uma doença nova para o Vale de São Francisco? É uma doença nova, né? Principalmente esse ano aí trazendo com muita força danos para o produtor, né? Porque a gente está falando ali do primeiro semestre, a gente tem manejos de fato voltado para os homicetos, né? E esse manejo voltado para homicetos são ferramentas que são específicas para homicetos. E dessa forma a gente abre um pouco a janela de manejo ali para controlar as doenças, como por exemplo uma glomerela. E a glomerela, a condição climática que acontece para o míldio, ela também se encaixa muito bem para a glomerela, tá? Então por isso esse ano, como a gente teve um regime hídrico muito alto no primeiro semestre, a gente abriu as portas aí para o desenvolvimento de uma glomerela, tá? E aí quando ele pergunta se o Miravis Duo tem eficácia sobre glomerela, esse ano, obviamente, com toda a pressão que teve, todos os problemas que a gente teve em glomerela aqui no Vale do São Francisco, a gente pegou o Miravis Duo e foi investigar a sua eficácia para a glomerela, para entender o espectro de ação dessa ferramenta também para essa doença que estava incomodando o viticultor do Vale, né? Então a gente fez alguns trabalhos a campo, com excelentes resultados, né? Controles acima de 80%, aplicado preventivamente. Quando a gente fala de glomerela, o manejo preventivo é muito importante. Tá? Então o uso lá em pré-flor e flor ele é muito importante para a gente evitar um problema lá no pós-colheita da uva com a glomerela. Tá? E a gente investigou também a nível de laboratório a molécula Miravis Duo, né, para o fungo isolado, né, junto com a doutora Ana Rosa, pesquisadora da UNEB. A gente pegou lá o fungo isolado da glomerela que estava perturbando o agricultor aqui do Vale, isolou em placas, fez o uso do Miravis Duo para enxergar de fato a nível laboratorial a inibição do desenvolvimento da glomerela. E o Miravis Duo também se comportou de forma muito boa, surpreendendo inclusive todos nós como ele atuava ali de forma a controlar a glomerela, né, o desenvolvimento da glomerela. Então realmente são resultados animadores e a gente pretende sim trazer essa ferramenta para ajudar o viticultor a manejar a podridão de glomerela. Então pode usar o Miravis Duo contra a glomerela? Na verdade, assim, o Miravis Duo ele não tem registro para glomerela. A gente precisa seguir um padrão ali, que é o que tem registrado em bula. Porém, a gente vai estar usando a ferramenta para oídio e indiretamente a gente também vai estar ajudando fortemente a manejar a glomerela, porque ele mostrou ser eficiente contra a glomerela. Ô Fink, o Miravis Duo ele pode ser aplicado com outros produtos? Porque geralmente os produtores costumam misturar
o Miravis-Du com outro produto. Estou dando um exemplo aqui porque eu já ouvi produtor dizer que mistura vários produtos para aplicar de uma vez só. Pode ser aplicado? Tem algum problema de misturar o Miravis-Du? A agricultura de hoje, e pela questão da praticidade, a tendência é sempre o produtor ele colocar mais de um produto na bomba, no pulverizador antes de aplicar. Até para ganhar tempo, para ele poder operacionalizar de forma correta, para ele poder, realmente, muitos produtores têm uma área um pouco maior, ou tem algumas vezes um pouco de limitação de equipamentos. Então as misturas são realmente amplamente utilizadas. Um ponto importante, o Miravis-Du é um produto realmente muito fácil nesse aspecto. Ele é um produto que pode ser misturado realmente com outros produtos para o produtor ganhar realmente agilidade. Porém, a gente sempre recomenda que o produtor, antes de misturar, ele converse com o técnico, com o agrônomo, com o pessoal da central, para poder entender quais as melhores misturas, qual a ordem das misturas, enfim. Sempre bom que a gente realmente incentive o produtor a buscar informações de misturas. Porque às vezes ele vai misturar uma quantidade muito grande de produtos e ele pode interferir. No Miravis, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos produtos que são misturados, você não tem nenhum tipo de problema. Mas, de novo, a orientação técnica dos profissionais da central junto com a Syngenta são extremamente importantes nesse momento. O produtor realmente tirar o máximo de resultado do investimento que ele está fazendo. Ou seja, você sabe que determinado produto é bom para dor de cabeça, mas consulte um médico antes, né? Exatamente, muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguns produtos precisam de um fixador, de adicionar ali na cauda um fixador para ele fixar melhor na folhagem e no fruto da cultura. O Miravis-Du precisa de um fixador? Eu acho que quando você... o mais importante de um fixador... eu tenho aprendido, e essa semana foi um ponto que também eu aprendi de muitos consultores da área, é que muitas vezes o produtor utiliza produtos de valor agregado alto, de alta tecnologia, e às vezes eles negligenciam o uso de um fixador muito barato, independente da marca. Então, a primeira coisa, vai usar um fixador, utilize um fixador de alta qualidade, porque ele vai ajudar realmente os produtos a atuarem da melhor forma. Então isso eu tenho aprendido, essa semana a gente teve várias discussões e dependendo realmente da quantidade de produtos que você utiliza, é sempre bom você ter um produto para te ajudar, ele espalhar na planta, ele realmente atingir o alvo de forma correta, mas sempre usando fixadores de boa qualidade. Isso para mim é um fator extremamente importante, né, Berinho? Perfeito, Fink. E só complementando, quando a gente fala em Miravis-Du, a gente tem a possibilidade de aplicar ele sem adjuvante, tá? Isso linka com a nossa mensagem de simplicidade. Quando a gente fala de HF de forma geral, os HFs têm um alto valor agregado e tem também uma alta sensibilidade. Então o produtor não quer aplicar aquela determinada ferramenta e causar uma fitotoxidez. Então por isso a gente tem embarcado já na tecnologia Miravis-Du, né? Adjuvantes que vão conferir ali as melhores características para penetração do produto na folha e aderência também, tá? Então a gente já recomenda sem o uso de adjuvante. Óbvio, a nível de campo é impossível controlar isso, ele está fazendo uma mistura com outras ferramentas, precisa de um adjuvante, tudo bem, da melhor forma, né? Posicionado, pegando as melhores recomendações, não tem problema. Agora sim, a gente traz amplamente essa mensagem para o Miravis-Du, simplicidade. Por quê? A gente tem essa dose uniforme para todos os cultivos, não precisa misturar com adjuvante e tem zero problemas ali com fitotoxidez, por isso essa mensagem forte de simplicidade. Na dúvida, procure um profissional, né? É isso aí. E quem procura um profissional e mantém parceria com a Syngenta e com a Central de Adubos tem bons resultados. Vamos ouvir o depoimento de um produtor que está dando certo a partir dessa parceria que ele fez com a Central de Adubos e com a Syngenta. Vamos ouvir. Bom dia, gente. Eu sou Jato, sou gerente de produção aqui da Fazenda Gico, quilômetro 18. Eu queria vir agradecer aqui à Central de Adubo por a parceria que tem com a gente. Uma empresa consolidada aí no Vale do São Francisco com produtos de alta qualidade. E a Syngenta que vem desenvolvendo muitos produtos de qualidade aí para a gente aqui, para ajudar o pequeno e grande produtor. E vem aí um novo produto da Syngenta, o Miravis-Du. Um produto que com certeza vai ser de alta qualidade para ajudar nós, todos os pequenos e grandes produtores do Vale do São Francisco, a fazer uvas com qualidade. Valeu, Jadson. Obrigado por sua participação. Isso, com certeza, fazer uso com qualidade.
Agora, Fink, nós estamos vendo uma crise mundial, uma crise econômica aí que tem afetado principalmente os preços dos insumos, principalmente para o produtor. Como é que vocês pensaram em colocar o Miravis do no mercado com um preço que caiba no preço do produtor rural, no bolso do produtor rural? Bom, esse é um ponto importante. Nós temos vivido nos últimos anos uma grande confusão global em relação à produção de produtos, a questão de logística. A gente vê os custos de produção subindo através do custo do aumento dos combustíveis. A gente tem realmente um movimento que é um movimento desafiador para todo mundo. A Syngenta, ela, como eu falei, ela é uma empresa global. É uma empresa que realmente ela produz os produtos e os ativos em vários países do mundo. E a grande diferença dela é que ela tem realmente um grande poder de planejamento das cadeias produtivas que alimentam, que produzem os nossos produtos. Então a gente vem realmente trabalhando muito forte nisso para garantir as cadeias de suprimentos, para trazer realmente os produtos dentro de valores realmente que sejam realmente viáveis. Então estamos preocupados sempre em trazer a melhor condição, produzir da forma mais eficiente, com a melhor qualidade possível e com os melhores processos de logística para garantir realmente o suprimento dos nossos produtos para o mercado agrícola, principalmente o Brasil, que é um grande produtor, né, agrícola, um grande demandador de produtos, né? Então a gente tem realmente um primeiro ponto, o fornecimento dos produtos, que acho que é muito importante isso, o produtor ter acesso aos produtos e sempre buscar realmente as melhores condições para poder realmente garantir e ajudar o produtor a que ele consiga produzir as tecnologias e produzir cada vez mais. Porque só tem uma forma da gente superar realmente momentos de crise, com produtividade, com qualidade e com uma gestão realmente de custos muito bem feita. Então, para o produtor não basta apenas reduzir a tecnologia para tentar realmente sair num momento mais difícil de crise ou de preços baixos de um produto. Ele tem que procurar realmente, através da tecnologia, através da orientação técnica, através dos novos produtos, buscar realmente produtividade e qualidade, e aí sim realmente ter um produto competitivo que ele possa direcionar para vários mercados, tanto no consumo interno quanto também para as exportações. Por causa dessa invasão da Rússia na Ucrânia, muitas empresas sofreram aí com essa invasão na questão dos defensivos, dos insumos de uma maneira geral. Vocês tiveram problemas com isso também? Acho que o mundo inteiro... E aí a Central também tem buscado as alternativas para que os produtores não fiquem sem aplicar a tecnologia, porque se não aplicar não colhe, né? Não tira a safra. E aí foi um problema para muita gente, né? Vocês tiveram esse problema também? O setor, de uma forma geral, e a gente vê não só o nosso setor agrícola, mas o setor, por exemplo, automobilístico e todos os setores de computação, sofreram realmente com falta de produtos, de componentes, de uma forma geral. A gente tem vivido isso, né, de uma forma geral no nosso dia a dia. E aí está um ponto que eu acho que eu tenho certeza que a Syngenta ela é diferente de outras empresas. Nós sofremos algumas disrupturas de alguns produtos na cadeia, mas nós temos uma estratégia muito focada no full portfólio, que a gente chama. Uhum. O que é full portfólio? É ter a maior quantidade de produtos disponíveis para o produtor, independente da cultura, independente do princípio ativo, independente de uma determinada necessidade. Então, nossa estratégia como companhia é ter realmente a maior quantidade de marcas, de produtos diferentes que vão atender o produtor. Então, muitas vezes a gente pode realmente ter uma deficiência de um ativo, mas nós temos outros fungicidas, por exemplo, Miravis Duo, chegando para ajudar o produtor. Então, a gente está trabalhando às vezes essa confusão, esse momento de falta de produtos, falta de ativos no mundo, com realmente a nossa estratégia de ter muitos produtos. Então hoje, para você ter uma ideia, nós temos no Hortifruti mais de 50 produtos e estaremos lançando mais de 28 produtos nos próximos anos. Ou seja, por que nós fazemos isso? Porque nós queremos ter na nossa linha o Miravis Duo, os novos fungicidas que vão vir a partir do ano que vem, ter o Revus Opt, Pergado, Ridomil, Bravonil, enfim, Unix, ou seja, Bion. A gente tem uma linha realmente muito grande, porque a gente pode realmente ajudar o produtor a dar opções para ele utilizar, não ficar dependendo somente de uma molécula, de um produto, que aí realmente seria mais difícil. Então, assim, a gente tem como
como filosofia, como estratégia, ter o máximo de produtos possível à disposição do produtor. Para não deixar o produtor na mão, né? Com certeza. Nosso grande objetivo é realmente ajudar o produtor, colaborar, fazer parte realmente do incremento de produtividade, da qualidade, enfim, do sucesso da vida do produtor, porque o sucesso do produtor é o nosso sucesso, é o sucesso da Central. Aqui no portfólio que você oferece no Vale do São Francisco, quais são os produtos mais populares para o produtor rural? Nós temos, como o Fink bem falou aí, a nossa estratégia de full portfólio é trazer várias opções para o produtor. E quando a gente fala do Vale do São Francisco, as principais culturas de aqui, uva e manga, a gente tem produtos que são consolidados no mercado. Então a gente vai citar alguns aqui que é muito conhecido do produtor, como por exemplo o Score, tá? É um triazol nosso amplamente difundido, seletivo para as culturas. A gente tem a Amistar Top, que é uma mistura de um triazol com estrobirulina. A gente tem o Amistar WG, que é uma estrobirulina solteira, tá? A gente tem excelentes inseticidas, como por exemplo Minecto Pro, que a gente acabou de fazer o lançamento e está tendo um uso aí vasto, aí, registrado para cigarrinha, uma praga de difícil controle na cultura da uva. Então a gente traz essa ferramenta para ajudar nessa nova praga ali o produtor, que é a cigarrinha Poasca vitis. A gente tem karatê, a gente tem outras ferramentas aí que o produtor o karatê é da Syngenta também? O karatê é nosso, é amplamente difundido, amplamente conhecido aí. Bem popular aqui no Vale do São Francisco. Bem popular, todo mundo usa. O karatê é uma ferramenta ali realmente muito usual pelo produtor. Ele tem um efeito de choque muito bom e ajuda, sem dúvida, aí a manejar as pragas, aí, as principais pragas desses cultivos. Tá? Falando da fruticultura, especificamente uva e manga aqui no Vale do São Francisco, que digamos assim são os carros-chefes aqui da fruticultura, quais são os fungos que mais atacam essas culturas aqui no Vale do São Francisco? Olha, quando a gente fala em uva, a gente tem a classe dos homicetos, né, que são os falsofungos ali, incomodando grandemente no primeiro semestre. Basicamente, a gente traz aí o nome do míldio, né? A gente no segundo semestre, e aí glomerela, ferrugem, tudo no primeiro semestre ali são as principais doenças que atacam e que incomodam o viticultor aí no primeiro semestre. No segundo semestre, de forma geral, quem incomoda mais é o oídio na cultura da uva, tá? Quando a gente fala na cultura da manga, a gente tem um complexo de doenças aí que vai incomodar principalmente no pós-colheita, porém ela acontece no campo, que são o complexo das antracnoses, o complexo das alternárias, lasodiploide, todo esse complexo ali que ataca principalmente na fase de flor e desenvolvimento de fruto. Porém, isso aí a gente só vai visualizar, o produtor só vai visualizar no pós-colheita, quando a manga começa a ter a condição ideal ali para o desenvolvimento do fungo, e aí esse fungo externa e causa o dano no fruto. Tá? E o fungo também ataca a manga assim, como ataca a uva? Também ataca a manga, sem sombra de dúvida. A manga parece ser um pouco uma folha mais resistente, né? O fruto mais resistente, mas também sofre, né? Ela ataca principalmente o fruto, é o que o produtor vende. O produtor não vende folha, vende fruto. Então ela ataca de fato, ela não acontece no campo, ela acontece no campo na verdade, mas não é visual no campo. Né? Ela fica, a gente chama que são doenças quiescentes. São doenças quiescentes, elas ficam ali em stand-by esperando a condição ideal para externar, para mostrar todo o sintoma dela, que é exatamente no pós-colheita, que é a fase que o produtor está vendendo sua fruta. Né? Então é o exato momento ali onde ele tem a desvalorização da sua fruta ou de fato não consegue comercializar pelas doenças que são externadas ali naquela fase. E o que é que o produtor pode fazer para que essa doença não fique ali escondida, digamos assim? Perfeito. Para a cultura da manga, a gente tem essas três ferramentas que eu acabei de falar, Score, Amistar Top e o Amistarzinho. São ferramentas que o produtor já conhece, faz uso e ajuda de fato a manejar essas doenças aí de pós-colheita, tá? E agora, mais recentemente, a gente lançou também o Graduate A+, que é uma ferramenta específica para o uso em pós-colheita. Então o produtor colheu sua manga, levou para o packing para fazer todo o processamento, deixar a manga bonita ali para venda. A gente faz o uso do Graduate exatamente no packing house para fazer com que essa manga tenha um pós-colheita mais duradouro, um shelf life mais longo, tá? Além dessas 4 ferramentas de fungicidas que a gente tem mais algumas outras ferramentas. Uma delas também é um lançamento que é o Timorex Gold. Timorex Gold é uma ferramenta à base de um extrato de uma planta, que é o extrato de Melaleuca ternifolia, e esse extrato ele tem muita potência bactericida e fungicida, tá? Então é uma ferramenta também aí muito importante que a gente trouxe para o nosso portfólio e vai ajudar sem dúvida o produtor a manejar as doenças
da mangueira também, da mangicultura. E o Miravis-Duo pode ser aplicado na manga? Não, o Miravis-Duo ainda não pode ser aplicado na manga, porque ele não tem registro para manga, porém faz parte da nossa estratégia que o Fink defendeu muito bem aqui, de trazer registro para os diversos cultivos. Então, no curto espaço de tempo aí, na segunda onda de registro do Miravis-Duo, a gente traz o registro para a cultura do mamão e a partir da cultura do mamão a gente desce para todas as minor crops que fazem parte do mamão e uma delas é a manga. Então, no curto espaço de tempo aí, eu acredito que em 2023 a gente já tem registro também para a cultura da manga e aí vai ser mais um grupo químico para ajudar o produtor a manejar as doenças. Mais uma ferramenta para o produtor rural aqui do Vale do São Francisco, né? Sem dúvida, uma ferramenta muito importante e que entrega um resultado muito bom. É simplesmente poderoso o Miravis-Duo. Antes de encerrar o programa de hoje, eu vou pedir para rodar um vídeo sobre o Miravis-Duo. A gente tem um vídeo para quem está assistindo no YouTube e também o áudio para quem está ouvindo aí pela Tropical Sat FM 102,5. Um vídeo que vai explicar melhor que ferramenta é essa, como é que você pode aproveitar o Miravis-Duo aí na sua cultura. Rodando! Utilizando o último nível de engenharia molecular, desenvolvemos uma molécula única, diferente de tudo o que existe, com o objetivo de responder a uma das principais preocupações dos agricultores: as perdas causadas pelo complexo de doenças. Nesse cenário, fungicidas inovadores com amplo espectro de ação e alta performance de controle são cada vez mais necessários. Milhares de compostos são testados anualmente. Mas somente um é realmente diferente de tudo que você já viu. A Depidin é uma molécula única e inovadora de um novo grupo químico de fungicidas e foi desenvolvido para atender o que o produtor precisa: poder de controle, amplo espectro de ação e uso multicultivo. A Depidin é a única molécula 3 em 1 do mercado, composta por 3 partes distintas que atuam de maneira sinérgica. Uma nova geração de fungicidas com controle poderoso e performance incomparável em um amplo espectro de doenças. É inovação fungicida com capacidade de proteger os principais cultivos do Brasil. Com o novo patamar de controle de Adepidin, o fim das doenças está chegando para mais de 30 cultivos. Adepidin, simplesmente poderoso. Tá aí, belo vídeo para quem está no YouTube. Você pode procurar aí, você que está ouvindo na Tropical Sat, procura depois lá no Google, Central de Adubos Oficial, e você pode ver e rever nosso programa quantas vezes você quiser. Meus amigos e minhas amigas, a gente está chegando ao final de mais um Central para o Campo. É sempre um prazer estar com vocês. Benigno Almeida, obrigado por sua presença mais uma vez aqui no podcast da Central para o Campo, viu? Eu quem agradeço, Josenaldo, agradeço você pela boa discussão aqui que a gente teve, agradeço a Central de Adubos por envolver a Syngenta mais uma vez no programa e trazer essa oportunidade da gente estar falando aqui das nossas novas tecnologias, né? Como o Fink falou, a gente está trazendo muita coisa nova aí para o produtor, para ajudar o produtor, e o Miravis-Duo é uma delas, que sem sombra de dúvidas vai ajudar fortemente o produtor, né? É simplesmente poderoso, esse é o Miravis-Duo. E eu espero vocês aqui para contar as novidades, viu? Já estamos no 4º programa da Syngenta, eu espero o 5º programa, vocês contando outras novidades aí da empresa, tá certo? Conta com a gente. Benigno Almeida, desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta, uma das parceiras da Central de Adubos, e aqui com a gente também André Fink, que esteve conosco, gerente de marketing de HF da Syngenta. Meu irmão, muito obrigado por sua presença, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast e no Vale do São Francisco. Bom, eu que agradeço a primeira oportunidade de participar do programa extremamente importante para a agricultura da região. É um programa que tem o objetivo de levar realmente novas tecnologias e informação ao produtor. Eu acho que vocês estão no caminho muito certo, parabéns. E dizer que realmente a Syngenta, em conjunto com a Central e o produtor aqui da região, juntos, né, trabalhando em prol da produtividade, da qualidade, eu acho que a gente vai poder realmente construir uma grande história aí, de desenvolver a região e de ajudar realmente a fruticultura aí, não só do Vale, né, mas do Brasil. Muito obrigado pela
oportunidade de estar com vocês. O nosso propósito é esse, levar informação para quem não tem a oportunidade de buscar essa informação em outros meios, né? É o papel aqui do programa da Central para o Campo. Mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui no Vale. Espero que você volte outras vezes. Com certeza, vamos voltar. A você aí que nos acompanhou neste podcast, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela sua companhia, agradecendo aí a equipe central de adubos, nosso chefe Aurélio, meu parceiro Jailson Mendes, que esteve na produção, o pessoal da DPJ Filmes levando o nosso programa para o YouTube, na pessoa de Pedro, o pessoal da Tropical Sat FM, meu parceiro Ademir Brito, um abraço, Tony Oliveira, muito obrigado a vocês aí pela disponibilidade de estar conosco. Um grande abraço a vocês, se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado às 9 horas da manhã, estaremos de novo nesse mesmo canal. Bom dia, bom final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical Sat FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.